Amém, queridos? Eu senti de compartilhar uma palavra com vocês hoje sobre decisões. Você pode dizer para uma pessoa aí do seu lado assim, ó: decida decidir. Decida decidir. Parece meio redundante falar uma coisa dessas, né? Mas decidir é algo que você precisa decidir. Você precisa decidir? Decidir. Muitas vezes nós vivemos perdidos no mundo, sem uma orientação de vida, sem uma orientação profissional, né? Muitas pessoas entram numa faculdade, não sabem o que querem fazer, ou estão na escola e não sabem o que vão fazer da vida, uma profissão, se vão estudar ou se vão aprender alguma profissão e tudo mais, e ficam perdidas. Isso é uma das coisas da vida onde há necessidade de uma decisão. Não é verdade? E como seria bom se alguém falasse assim: o que você gosta? Qual é o seu temperamento? Que habilidades você tem e tal? Ser orientada para uma direção. Não seria bom alguém poder te ajudar a decidir? Por isso o Senhor deixou a palavra de Deus. Por exemplo, você quer decidir com quem você vai casar? Está aqui a palavra de Deus também. Ela diz aqui quem você tem que encontrar. Aqui ela diz que um homem tem que encontrar uma varoa, que é uma mulher. Está escrito aqui. Aqui diz que uma mulher tem que encontrar o varão, um homem. Está escrito na palavra. Há uma orientação. Então, dúvidas com relação a gênero? Está escrito aqui que gênero que a gente tem que buscar, né? Como deve ser o homem? Como deve ser a mulher? Por exemplo, a mulher, a Bíblia fala, sejam submissas ao homem, né? A mulher sabe edificar e tantas outras coisas. Aí o homem se acha, né? Aí a Bíblia vai lá e diz assim: e homem, você tem que estar disposto a dar a sua vida pela sua mulher, como Cristo deu a vida pela igreja. Como que Cristo deu a vida pela igreja? Pregado numa cruz, humilhado, chicoteado, açoitado, cuspiram nele, bateram nele, e ele deu a sua vida pela igreja. E assim você olha: nossa, poxa, se eu tenho que ser esse tipo de marido para com a minha noiva, eu tenho que ser um super marido. Sim, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então a Bíblia, ela nos dá uma série de orientações para que a gente não venha ficar perdido. O que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, quer que a gente faça? Não leia a Bíblia, não busque na Bíblia a orientação de Deus. Por quê? Porque a gente fica perdido e indeciso. E quando as pessoas não sabem decidir na vida delas, as coisas acontecem no deixa a vida me levar, a vida leva eu, e às vezes elas vivem reclamando dos resultados. E aí você fala: poxa vida, tem aquela frase, né, que quando a pessoa vai procurar um marido, uma esposa, que a pessoa fala que tem o dedo podre, né? Escolhe só gente ruim, parece que os relacionamentos sempre são ruins, Pô, a pessoa está explicando para ela qual é o problema. Eu tenho o dedo podre. Não, a decisão é dela, ela quem ela escolhe, né? Se nós escolhemos mais aqui dentro da palavra de Deus uma pessoa para as nossas vidas, qual é a chance de a gente acertar? Porque a pessoa, claro, né, gente? Vamos dar uma probabilidade para aquela pessoa que ela não se mostrou exatamente. Ela fez um papel, talvez ela te engana. Mas se você buscar andar conforme o que está dentro da palavra de Deus, eu te garanto que as tuas decisões vão ser muito mais assertivas. Então nós, hoje, temos que parar para refletir nas nossas vidas. O que nós estamos vivendo indecisos? O que nós precisamos decidir? Eu falo desse tipo mesmo, eu sou assim. Então talvez está na hora de você decidir mudar, decidir ser melhor. As pessoas reclamam de mim, e aí eu simplesmente não sei o que acontece, parece que todo mundo quer pegar no meu pé. Você para, pensa e reflete. O que você precisa mudar? Você precisa mudar algo, ou será que é o mundo inteiro ao teu redor que está precisando mudar e não é você? No mínimo parar para pensar e refletir. Chama as pessoas mais próximas de você, aquelas que vão dizer tudo na tua cara, sem papas na língua. Essas são as que te amam. Chega lá e fala: eu e minha mulher sempre temos conversas. Como eu posso ser melhor para você? Dela, eles brincam lá em casa, né? A gente sempre faz isso na mesa, né? Pera aí, agora vamos falar os pontos negativos e positivos de todo mundo aqui em casa. Aí cada um tem um temperamento. Daí tem uma lá que fala assim: pera aí que eu vou pegar minha lista.
E desenrola a lista. Qualidade, sempre tem um que fala meio, qualidade, vai ser difícil achar. Não, vamos sempre ter, né? Família grande é assim, a gente senta, conversa e fala, faz o exercício. Beleza, pode falar, pai, pode falar. E cada um vai falando os pontos negativos. Você é assim, você é assim, você é assim, você é assim, você é assim. Beleza, e os positivos? Procura aí que tem. E aí a gente vai procurando e vai conversando. Gente, quando a gente tem esse diálogo transparente, a gente para no mínimo e pensa: quantas coisas eu mudei da minha vida porque eu decidi ter essa conversa com a minha família? O que eu preciso mudar? Quando com a minha esposa eu cheguei e conversei: como eu posso ser um melhor marido para você? Eu quero me esforçar. Como a gente diz, né? Se eu me esforçar ao máximo para fazer ela feliz, e ela se esforçar ao máximo para eu fazer feliz, a gente vai viver brigando para fazer um ao outro feliz. Quem é que se separa desse jeito? Ninguém, porque os dois estão lutando para fazer o outro feliz. Ninguém briga porque quer fazer o outro feliz. Eles só brigam porque o outro não me fez feliz. E a minha parte que Deus falou para mim é para eu amar ao próximo como a mim mesmo. Então, a Bíblia já nos mostra que nós temos que decidir amar, decidir fazer o que é certo. Então eu estou falando isso para você porque isso é um exercício prático que você pode fazer na sua casa, conversando com pessoas que te conhecem, seja na área profissional, seja na educação, na escola, seja dentro da sua família, seja no futebol, no lazer, aonde você for. Você chega lá e fala: como eu posso ser melhor? Como eu posso melhorar? E aí você decide mudar. Mas para decidir mudar, você precisa primeiro decidir ter conversas difíceis. Diga para alguém do outro lado aí, decida ter conversas difíceis. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá no último livro, Apocalipse, lá no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Eu vou mostrar vários versículos para vocês hoje. A gente vai colocar todos eles na tela. Esse aqui também está na tela, se você quiser acompanhar aqui. Não trouxe a Bíblia. Minha versão da Bíblia que eu coloquei para vocês é a NVI, que é a nova versão internacional, tá? A minha aqui, eu estou lendo aqui, é a Almeida Revista e Atualizada. Porque às vezes muda alguma palavrinha ou outra, né, gente? Só para você entender, se você não conhece um pouquinho a Bíblia, ela tem algumas versões. Tem a nova versão transformadora. Então ela quase que fala em gíria. Ela fala bem simples assim para a pessoa entender bem fácil, né? Então vamos ler lá no capítulo 3, no versículo 20. Pois aqui ele nos dá uma chave para decidirmos abrir a porta para a pessoa certa. Então preste muita atenção que nós vamos basear nossa palavra toda nesta passagem de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 até o 22. Vamos ler lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Aqui são cartas sendo escritas para igrejas. Cada igreja tinha uma característica. Elas tinham algumas qualidades e alguns defeitos. Então essas cartas estão sendo escritas por causa das atitudes das igrejas que estão sendo faladas aqui no final do Apocalipse. Estas coisas diz o Amém. Quem está dizendo aqui é o Amém, ou seja, aquele que é o final, o assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é que está dizendo essas coisas? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é o Amém. O versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E olha o que o princípio do versículo 17 diz. Você está dizendo: estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma. E a Bíblia diz: nem sabes tu que tu és infeliz, miserável,
pobre, cego e nu. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. A Bíblia está falando desse ouro refinado como fogo, como se não fossem riquezas palpáveis, mas riquezas que o Senhor dá para você. Existem pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que elas têm na vida é dinheiro. Já ouviu essa frase? Mas tem gente tão rica, a pessoa olha e fala, nossa, que pessoa rica, você conversa com ela, parece que você sai cheio de tesouros, parece que ela te entrega um monte de tesouros, porque Deus tem esses tesouros, esse ouro puro, esse ouro refinado no fogo, e o Senhor quer nos enriquecer de coisas muito maiores do que só as finanças, né? E com relação à nudez, ele ainda fala, no versículo 18, vestiduras brancas te dou para te vestires, como se simbolizasse, sabe, a pureza, a santidade. A pessoa acha que está ali vestindo, né, as roupas das maiores marcas, e aí Deus está colocando aqui na Bíblia, eu vou te dar vestiduras brancas, sabe, coisas muito melhores do que isso que você está vestindo. Algo que as pessoas olham e falam, nossa, olha aquela roupa daquele santo, nossa, olha aquela pessoa, que bênção, sabe, as pessoas vão te ver com essas vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, ou seja, a tua visão, a fim de que você veja. O Senhor, Ele quer derramar um colírio espiritual sobre as nossas vidas, para que a gente tenha os nossos olhos abertos, e a gente possa enxergar aquilo que Ele quer nos mostrar. Tem muita gente que lê a palavra de Deus, mas não a entende, porque não lê de coração, porque não deseja realmente entender. Ela quer simplesmente ler por ler. Só que quando você lê com este desejo por Deus, por querer conhecê-lo, é como se Ele derramasse o colírio sobre os teus olhos e você abrisse os teus olhos para ver aquilo que o Senhor tem para revelar através da palavra dEle. No versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Olha o que faz um pai amoroso. Ele repreende e disciplina. Às vezes eu e você estamos passando por uma disciplina nas nossas vidas. Estamos sendo repreendidos por Deus e a sua palavra. O que isso quer dizer? Que Ele nos ama. Muitas pessoas querem pegar partes da Bíblia onde elas não recebem uma repreensão ou uma disciplina através da palavra de Deus. Como elas querem ser amadas? Pois a disciplina e a repreensão do Senhor é o amor. Porque a Bíblia também diz que o pai que ama o filho, ele não poupa a vara da disciplina. Os pais precisam disciplinar os filhos, para que eles não sejam vergonha da sua casa, para que eles não vão por um caminho da maldição, para que eles não se percam. Isso é amor. Assim também é Deus, nosso Pai. Ele nos disciplina, Ele nos repreende. Talvez você está se sentindo assim na sua vida. Às vezes você está perdido, parece que Deus só me repreende, Deus só me disciplina. Se você está sendo repreendido e disciplinado por Deus, você pode dizer assim, nossa, papai me ama. Ele ama você. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer, papai te ama. No versículo 20, diz aqui o 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, então seja, pois, zeloso, né, cuidadoso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, só com uma palavra dessa a gente já pode ir embora. Olha quanto o Senhor mostra para nós, sabe, aquele diz, eis que estou à porta eis que estou batendo a porta, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. Hoje o Senhor está dizendo para nós, através da sua palavra, eu quero morar com você, eu quero caminhar com você todos os dias, eu quero ser o consolo bem presente na hora da angústia, como diz a palavra de Deus. Só que nós precisamos realmente abrir a porta do coração, e não é só simplesmente aceitar Jesus, mas muitas vezes nós aceitamos Jesus e de repente nas nossas decisões nós decidimos dizer, Jesus, eu quero controlar minha vida.
Aí você deixa Jesus lá dentro do teu coração, mas chaveado num quarto, de dentro do teu coração. E não deixa ele dirigir a sua vida. E Jesus, como é um cavalheiro, ele fala, filhinho, poxa, ele coloca pessoas para nos ajudar, mas ele não sai metendo os pés na porta e fala, quem manda que sou eu? Não, ele nos ama tanto que ele deu o livre-arbítrio para nós. Então nós temos que decidir abrir a porta para a pessoa certa dos nossos corações. Sabe, você que é solteiro ou solteira ainda, você tem que abrir a porta do seu coração para a pessoa certa. E você tem que escolher, não pode ser qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que te dá uma piscadinha. Não é qualquer pessoa que te faz um bilhetinho. Não é qualquer pessoa que te elogia. Não é qualquer pessoa que te dá um like, curte ou faz um comentário ou manda um emoji nas redes sociais. Não seja tão facinho assim, sabe? A pessoa tem que lutar por você. Tem que suar sangue, não é verdade? Tem os nossos filhos, vai ter que suar sangue, não é verdade? Né? Se a gente não passar o facão neles primeiro. Mas nós temos que cuidar do nosso coração. Então, é da mesma maneira com relação a Cristo. Nós temos que cuidar que a gente deixe entrar no nosso coração. Se você deixa o inimigo entrar, ele vem, ele faz uma bagunça, ele deixa tudo desorganizado, tudo sujo. E aí Jesus está lá. Só que se você deixa o inimigo conviver com essa casa, sabe, Jesus vai limpar o quê? Se você está deixando o inimigo entrar e fazer o que quer. Então você fecha a porta para Satanás e fala, não, Jesus entrou no meu coração, Ele vive no meu coração. Aí você fala, Jesus, eu preciso limpar meu coração. Olha aqui, está cheio de mágoa. Senhor, eu quero perdoar essas pessoas. E aí você vai colocando para fora e você vai levando aos pés da cruz, dizendo, Jesus, eu entrego todas as mentiras, Pai, eu entrego toda a maldade que o inimigo colocou sobre a minha vida. E você vai colocando aos pés da cruz. Jesus vai recebendo tudo, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, para que nós pudéssemos ter a esperança da vitória. E em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Ele disse, em mim, vocês já são mais do que vencedores. Vocês já ganharam em mim, em Cristo. Então a primeira coisa é, decida abrir a porta do seu coração. Hoje nós tivemos pessoas aqui abrindo a porta do seu coração para dizer, Jesus, venha morar no meu coração. Então você agora é uma nova criatura. Você não pode mais abrir a porta do seu coração para o mundo. Não pode deixar mais o inimigo entrar e fazer a bagunça que ele quer fazer. Você quer dizer, não, eu aceitei Jesus a partir de agora, eu quero entender mais essa palavra. Então venha nas classes segundas-feiras para estudar a palavra junto conosco, para ver o que ela fala para você. Não é o nosso jeito de viver o evangelho, mas o que ela mesma fala para você. Nós vamos ser apenas facilitadores para te mostrar onde estão escritos versículos específicos para você enxergar e dizer, agora eu estou entendendo o que a Bíblia fala. Mas nós temos que buscar, nós temos que decidir buscar a palavra de Deus. Isso é abrir o nosso coração para que Jesus entre. Romanos 10, 9 a 13 diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe, Deus escolhe um povo lá, Israel. Depois ele fala, vou colocar vocês em ciúme com outros povos. Então a palavra do Senhor, a promessa do Senhor se espalha para todas as nações da terra até chegar em nós. Você pode dizer assim, graças a Deus. Então decida abrir o seu coração para a pessoa certa. Um segundo decida para você, decida a quem você servirá. Mateus 6,24, a Bíblia diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma tirinha sobre o muro. Sabe, havia um homem que estava ali em cima de um muro. Um homem, uma mulher, um ser humano, estava ali em cima do muro. Conta-se essa história. E lá em cima do muro, ele pode passar.
ele enxerga de um lado um anjo. E esse anjo diz: vem para cá. Deixa ele no anjo, deixa no anjo. Vem para cá. E o anjo está chamando aquele homem para ele descer do muro e vir para o lado do anjo. Mas do outro lado do muro tem lá o capeta, Satanás. Está lá do outro lado, quietinho, com as mãos na cintura, apenas observando o homem em cima do muro. Aí o homem olha para ele, o inimigo não fala nada. Então o homem pega, olha para o outro lado. E o anjo está dizendo o quê? O que o anjo está dizendo? Estou quase ouvindo o anjo. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aí, então o homem olha para o outro lado e pergunta: ei, por que você não faz nada? Não pede para que eu vá para o seu lado? E então a resposta é: porque o muro é meu. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Nós precisamos decidir a que Senhor nós vamos servir. Tem gente que não quer servir o que a palavra de Deus fala. Então você está querendo ser o Senhor da sua vida. Deixa eu te falar, nós temos a condenação dentro de nós. E sem Jesus Cristo não há salvação e nem esperança para nenhum de nós. Ele não fez isso para nos matar, pelo contrário, Ele nos fez para vivermos para sempre. Diga, para sempre. Eternamente, diga eternamente. Aonde? Num paraíso. É neste lugar que o Senhor fez eu e você para ficarmos. Mas a humanidade escolheu dar esta autoridade para o inimigo. E quando ela desceu do muro e foi para o lado do inimigo, então ela passou a ser finita. Ela não ia mais viver para sempre. E este corpo foi contaminado. Por isso teve o plano da salvação de enviar Jesus Cristo, o Senhor, para que eu e você, quando lêssemos essa palavra, falássemos: opa, eu quero escolher esse Senhor aí que veio me salvar. Eu quero escolher esse Jesus que veio morrer pelos meus pecados. Então nós precisamos decidir a que Senhor nós vamos servir. Porque se nós decidimos servir o Senhor Jesus, qual é a nossa referência? A palavra dele. E a palavra dele é a Bíblia. Não é um costume de uma religião, não é o estilo de uma igreja. Não, gente. Cada igreja, como cada família, tem seu estilo. Por isso que as igrejas são diferentes. Mas isso tem que ser em comum para todos aqueles que seguem o Senhor chamado Jesus Cristo. Então nós temos que decidir. Se nós estamos decidindo colocar a mão no controle, nós estamos dando o controle para aquele cara do outro lado do muro que não está falando nada, porque o muro é dele. Nós temos que ter um posicionamento claro. Eu sirvo a Jesus Cristo. Eu caminho segundo a sua palavra. Me esforço todos os dias. Caminho com a igreja, caminho com pessoas para tentar ficar nesta palavra. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre, mas é nesta palavra que eu e você temos que decidir caminhar e servir esse Senhor. Então decida a quem você servirá. Outro, decida. Decida em que lado do muro você viverá. E não espie por cima do muro. Você pode dizer para alguém: não espie por cima do muro. A Bíblia diz em 1 João 2, 15 a 17: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para... Então, se você quer permanecer para sempre, você não pode decidir ficar olhando por cima do muro e dizer: ô inimigo, o que vocês têm para me oferecer aí? Porque desse lado aqui, sabe? Nós temos que decidir: não, eu quero viver aqui, deste lado aqui, com um anjo de Deus. Então decida não olhar por cima do muro e viver do lado de Deus. Decida ser louco para este mundo. Alguém já te chamou de louco porque você se tornou cristão? Pode levantar a mão? Quantos aí foram chamados de louco quando conheceram Jesus? Tem algum louco aí? Levanta a mão de novo só para ver quantos loucos tem aqui. Alguém já te chamou, isso aconteceu. Isso, olha para essa pessoa e fala assim: ei, louco por Jesus. Fala aí para ele. Ei, parabéns, fala para ele.
1 Coríntios 2, 12 a 14 diz assim: e nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais às pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Sabe, se você aceitou Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Então quando você ouve o que é do Espírito, você sabe do que a gente está falando. Se você não entende ainda, você tem que falar: eu preciso receber o Espírito de Deus no meu coração. Eu preciso decidir aceitar Jesus no meu coração. Por quê? Para que quando alguém estiver falando de algo espiritual, eu vou discernir. Porque eu não quero ser essa pessoa em cima do muro. Amém? Decida também deixar o orgulho de lado e viver em humildade de coração. Sabe, gente, humildade, ela vem com atitudes, mas tem gente que por fora altivo, sabe, aparências. Eu sou humilde, sim, lá no meu coração, se você me conhecer profundamente, você vai ver que lá no fundo eu sou humilde, mas a boca fala o que o coração está cheio. Então isso tem que refletir na sua pessoa, essa humildade. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 4, 6 a 10. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem pelas coisas ruins que a gente faz. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, porque Ele os exaltará. Nós não merecemos, gente, a salvação. Então nós temos que nos humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, miserável homem que sou, eis-me aqui, Senhor, não tem nada de bom em mim, o que tiver é você. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. E nós temos que nos humilhar e dizer: Senhor, tu és bom, tu és bom. Então Ele vem e nos exalta. Então decida deixar o orgulho de lado para viver a humildade sincera e de coração. Se você é uma pessoa orgulhosa, você tem que parar, meditar na sua vida, talvez conversar com algumas pessoas e tomar suas decisões para ser humilde. Decida também reconhecer que Deus te ama e te chama para perto dele. Talvez você é aquele que fala síndrome do coitadinho: Deus não me ama, Deus não me quer. Olha Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou a espada? Ameaças de morte? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada é capaz de separar você do amor de Deus. Ele te ama incondicionalmente, independente do que você faça, Ele ama você. Agora, Deus abomina o pecado. Então, para nós irmos para perto de Deus, nós não temos que ir lá ficar santo. Não, nós temos que ir para perto de Deus, porque Ele disse: vinde a mim como estás, cansado, sujo do pecado, oprimido, deixa teu fardo sobre mim. Então, se você anda errante, anda pecando, se sente longe de Deus,
corra na direção do Pai. Decida correr na direção do Pai, porque eu vou te dizer, você não vai encontrar ninguém com uma vara esperando para te corrigir. Você vai encontrar alguém de braços abertos, dizendo: volta, meu filho, volta, minha filha, porque o Pai anseia por estar contigo. Ele te ama. Você pode dizer: Ele me ama. Decida viver também o chamado de Deus para a sua vida. Mateus 18, 19 e 20 diz: portanto, vão, Jesus disse para os discípulos, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele estará conosco. O Espírito de Deus está conosco até que se acabe nossos dias nessa terra. Nós temos que cumprir nossa missão, nós temos que ir, não é para ficar, é para abrir a porta para Ele, é para limpar a casa, mas depois disso você leva para as pessoas essa grande mensagem de amor. Então decida viver esse chamado de Deus para a tua vida. Mateus 5,16, o que diz lá? Essa igreja deve saber isso aqui de cor. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Você tem que ser a Bíblia que as pessoas vão ler lá fora, até que elas conheçam a Bíblia de verdade e sejam libertas pela verdade. Essa verdade, mas as pessoas vão nos ler lá fora. Sabe, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém lá do meu contexto da escola e vejo aluninhos meus vindo aqui, eles me abraçam e eu posso dizer: ei, eu sou o pastor dessa igreja. Que alegria poder caminhar com seus filhos lá pertinho, orando naquela quadra todos os dias para Deus abençoar aquelas crianças, aquelas famílias. E quando eu vejo elas aqui, eu falo: glórias a Deus que estão aqui pertinho, porque aqui eu posso contribuir muito mais, porque eu posso mostrar que tudo aquilo que está dentro de mim, e que lá por uma ética profissional eu não posso ficar falando de Jesus para as crianças, mas eu posso brilhar o amor de Deus lá. Mas aqui elas podem entender o que é que tem dentro de mim. É Ele, é a luz dele dentro de nós brilhando, aonde a gente for. E assim tem que ser você, aonde você for, dá um basta para aquilo que está errado, dizer: Senhor, eu quero brilhar a tua luz, porque dentro da minha casa as coisas não estão funcionando, eu preciso brilhar a tua luz. Mas você precisa levantar do sofá e dizer: eu vou na igreja, eu vou lá ouvir uma palavra, eu vou num pequeno grupo, porque eu preciso me encher dessa palavra, eu preciso ouvir. Eu vou trocar aquelas músicas do mundo para ouvir músicas de Deus que vão me orientar, que vão cantar a Bíblia para mim. Eu vou buscar um momento de comunhão, em oração, seja onde for, no carro, no banheiro, em qualquer lugar. Mas você fala: Deus, eu estou aqui, eu preciso de Ti, quero estar mais perto de Ti. Buscar a Deus, decida buscar a Deus, decida viver esse chamado de Deus para a tua vida. Penúltimo, decida fazer parte de uma família em Cristo e caminhar com ela. Salmos 68, 26, na parte A do versículo diz: bendigam a Deus na congregação. Nós somos a congregação, as pessoas que se reúnem. Hebreus 10, 24 a 25 diz: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A Bíblia nos incentiva a nos reunir, gente. Por que as pessoas se reúnem em uma igreja? Às vezes não sabem. Ela diz: congregai-vos, é para a gente se encontrar, é para a gente compartilhar essa palavra de dia e de noite, sabe? Você está no almoço, às vezes você senta, compartilha com sua família, como é que foi o seu dia. Tem gente que não se vê o dia todo, talvez está na hora de decidir almoçar de vez em quando juntos, estar mais tempo juntos, sabe? Eu me lembro quando eu dava aula em Itapema e eu vinha de lá, deixava os meus filhos aqui na escola, ia correndo para lá, dava aula, batia o sinal lá, batia aqui, eu vinha no pau para chegar aqui, para poder levar eles para casa, podia pagar uma van, levar eles embora e comer lá, mas a gente fazia questão, eu e minha esposa, de a gente ter esse momento de almoçar junto, de estar junto, sabe?
de poder estar perto dos nossos filhos para lançar uma palavra, para cuidar do coração deles, sabe? Enquanto o inimigo quer que as pessoas fiquem divididas, longe um do outro, você tem que decidir aproximar essa família. Então a primeira família que Deus te botou é a família da tua casa, é a tua família de sangue, é lá o lugar onde você tem que brilhar a luz de Jesus. Decida deixar Jesus entrar lá, caminha com eles, tenta ajudá-los na medida do possível, e depois faça parte, como nós vimos hoje, novos membros se apresentando, faça parte desse corpo, sabe? Porque nós temos tantos sonhos, tantos desejos que nós queremos, sabe? Hoje eu estive falando com uma vizinha aqui do lado, que ela veio reclamar do barulho, a primeira vez que eu ouço alguém reclamar do barulho aqui, nesses 2 anos que nós estamos aqui, ela veio falar, você me desculpa, e nós conversamos com ela. Não, por favor, a gente quer que você me fale. Eu falei, aí te digo mais, escreva num papel quais são os horários, qual é o barulho que está acontecendo, e aqui a gente não tem muita coisa que fazer, mas já vou te avisando, a gente quer sair logo daqui, porque está ficando pequeno, nós queremos ir para um lugar maior, mas nós queremos sim, e convidamos ela, a família dela, para estar aqui, fazer parte dessa família, porque tantos sonhos nós temos juntos, tantas coisas nós queremos caminhar juntos. Você viu quanta coisa tem na agenda, gente? Para quê? Para que nós, como família no geral, desde a criança ao adulto, sabe, possa ter uma comunidade para compartilhar a palavra, falar, mas não é só para nós não, é para a gente aprender, se encher, e lá fora onde estão os perdidos, onde estão aquelas pessoas que você vê que precisam da palavra, é lá que a gente tem que brilhar o Jesus, sabe? Às vezes no teu trabalho fazendo com excelência, às vezes é um versículo que está lá num cantinho, alguma coisa tua, de alguma maneira peça para o Senhor, decida brilhar a luz de Jesus, decida convidar pessoas para fazer parte desta família de Cristo, e realmente seja um membro, não apenas um frequentador que vem na igreja, que não contribui com nada, seja com seus dons, com seu talento, com a sua ajuda, com a sua oração, com as suas finanças, seja como for, faça parte do corpo e contribua com aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Você tem um dom maravilhoso e Deus quer que você use esse dom para ajudar as pessoas. E o último, decida deixar o passado para trás e prosseguir para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. O passado ele só deve servir para inspirar você ao que você fazer e o que você não fazer. Você tem que aprender com ele, mas você não pode viver este passado. Deus deu só um tempo para nós vivermos que se chama presente, porque é um presente. A Bíblia diz que este é o dia que o Senhor me fez, dia de alegria e de cânticos. Então eu tenho que celebrar a Deus por esse dia. Pode ser um dia bom, pode ser um dia ruim, mas este é o dia que o Senhor me fez. Mais um dia de vida Ele me deu, que seja para a sua honra e a sua glória. Mesmo nos dias maus, que eu possa glorificar o nome do Senhor. Porque no dia da alegria qualquer um faz, mas quando for o dia da tristeza, e assim como a mulher de Jó falou: amaldiçoa teu Deus, Jó sofrendo, amaldiçoa teu Deus. E ele disse: não, jamais. Jó sofreu calado, não falou, não murmurou, não reclamou de Deus. E aí Deus falava lá para o inimigo: e aí, viste meu servo Jó? Orgulho do pai. Olha lá meu servo Jó. E Deus permitiu ele sofrer tanto, gente, tanto, mas Deus tinha orgulho de Jó. Jó não amaldiçoou Deus, nem nos piores momentos da sua vida, nem quando ele perdeu todos os seus bens e era um homem rico e poderoso, nem quando ele perdeu todos os seus filhos. Só sobrou uma mulher resmungona, tadinho de Jó, né? Graças a Deus que eu encontrei uma mulher sábia para mim. Espero que você também tenha encontrado para você. Se você não encontrou, olhe para sua mulher e diz: eu profetizo sobre a sua vida. Recebo, diga mulher, recebo. Mulher também pode profetizar para o homem. Cutuca ele por trás e fala: eu profetizo sobre a sua vida. Homem valoroso. Sabe, decidi deixar esse passado de murmuração, de reclamação, de independência de Deus, para prosseguir para o alvo e dizer: Senhor, meu passado foi assim, mas o meu presente, eu decido deixar Jesus entrar. Eu decido deixar Jesus limpar minha casa. Eu decido deixar Jesus
me ajudar nas decisões. Eu decido deixar Jesus me transformar. Eu quero mergulhar na tua palavra. Eu quero caminhar com esse povo, congregar, para que junto com ele, através da palavra de Deus, eu possa ser transformado pela tua palavra. Amém? Para nós concluirmos, Romanos 14:12 diz assim, aliás, decida decidir, porque nós vamos prestar contas diante das nossas decisões. E Romanos 14:12 diz assim, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então nós temos que sim, prestar contas um dia diante de Deus daquilo que nós fazemos. Então o conselho, é decida andar do lado certo do muro. E por último, João 3:16, 21, Deus decidiu. Pode colocar aquela canção da ministração? Deus decidiu, e Ele decidiu te amar. Você pode dizer isso? Deus decidiu, e Ele decidiu me amar. Olha o que diz João 3:16 e um pouquinho mais. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas. Peraí que eu pulei. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, porque as obras ruins, a sujeira aparece mais perto da luz, não é verdade? Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Por quê? Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Pode apagar a luz lá. Queria terminar com uma oração, onde você pode, no seu coração,